Quando o jogo deixa de ser uma diversão para se tornar um pesadelo. O vício em jogos pode causar os mesmos efeitos que a droga e o álcool e afetar diretamente na saúde mental das pessoas. Por trás de uma aposta, pode existir uma vida em colapso. Vício em jogos é doença e precisa ser tratado com seriedade. É sobre esse tema que vamos tratar agora no Fala aí Sesmac. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala aí Sesmac. Mais um episódio do Fala aí Sesmac, um espaço de assuntos relevantes e necessários. E hoje a gente precisa falar desse assunto, né, João? Sim, Águida, com certeza. É um assunto historicamente sempre presente, né, na vida das pessoas, mas que tem extrapolado as suas dimensões em diversos aspectos e para isso trouxemos, né, Águida, especialistas no tema. Exatamente. Porque envolve a questão da psicologia. Da saúde mental. Da saúde mental. E trouxemos duas egressas, uma já professora, a outra que foi aluna, né, Águida? Isso é muito legal sempre da gente ver. A professora Janaína, a professora Irene. E vamos pedir para que vocês façam uma breve apresentação. E aí, desde já, né, Águida, agradecer a presença e façam as suas apresentações, por gentileza. Nós que agradecemos o convite de vocês. Assim, eu costumo dizer que é uma ordem, porque eu já vim aqui algumas vezes. Né, professora? Fiz algumas vezes essa receptividade, sempre preocupados em trazer, né, para a sociedade assuntos relevantes. E me chamo Janaína Diniz, sou professora, psicóloga, especialista em psicologia clínica e saúde mental. E com muito prazer, né, que eu faço parte aqui também da curso de psicologia, leciono, sou docente do curso de psicologia do SESMAC há 8 anos. E é um prazer sempre contribuir com vocês, sempre que desejarem, chame, que a gente está sempre aqui com o coração, costumo dizer, e a alma aberta para vocês. E a gente chama mesmo. Obrigada pelo convite, também a professora Janaína, né, esse convite de estar aqui foi muito, assim, para mim, foi de encher o coração. Principalmente saber a importância do tema. Mas sou Irene Cavalcante, sou pedagoga, sou psicóloga, egressa de fato do SESMAC, mas quando me falou professora, eu sou sempre professora, serei sempre. Mas também sou professora hoje da pós, fui convidada da pós de psicologia escolar do próprio SESMAC. Então, a gente está aí junto, conversando um pouquinho sobre essa temática, mas relembrando que essa temática ela não é só física, né, ali para os jogos, mas ela também é estrutural de saúde mental, sim, e a gente precisa falar sempre sobre isso. Muito obrigada. Sejam bem-vindas, e eu acho que é por aí mesmo, acho que é um assunto, né, tá falando até, não terminou nem falando, nem esclarecemos na nossa temática, na abertura, isso, né? Foi. Jogar ou apostar, né? Isso. Quando é que isso vira um vício, e é por aí que a gente vai adentrar nesse episódio tão importante, né? Porque o João falou que historicamente já existe, mas com a questão da tecnologia, né, desses jogos online, tudo se intensificou, se ampliou. Por sinal, o Brasil é um dos países que ranqueia aí a liderança nesses jogos. Não é isso? De apostadores nesses jogos, que apostam, que jogam. E a gente está vendo inúmeras consequências sérias, né? Que tanto para a pessoa como para a família que vive ao redor, né? E aí, quando a gente pensou em profissionais que pudessem trazer, né, para a gente entender um pouco como funciona, né, o que trabalho pode ser feito, quais as consequências, até porque quando é que a gente percebe que a gente está saindo de algo casual, né, e onde começa isso tudo, né? Exatamente. Que é um problema que não tem, assim, a partir do momento que até as crianças, né, iniciam com seus celulares, seus tablets, né, já tem um início aí, né? E também de pessoas já com a idade avançada, que não é dessa geração, mas que permeia toda a população, toda a população. E aí, a gente queria iniciar falando um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode dar o pontapé iniciando
quando é que a gente percebe que está saindo algo casual para algo compulsivo, né? Que eu acho que esse é o ponto para depois a gente começar a agir mais perguntas. Exatamente, acho que é excelente a gente começar por esse ponto. A Organização Mundial da Saúde, ele já classifica como uma patologia, né, o jogo patológico, podendo ser chamado também de ludopatia. E a frequência e a intensidade são marcantes para que a gente possa perceber o limite, né? Geralmente as pessoas começam por recreação, diversão, passatempo, e até aí tudo bem. Mas quando passa a ser visto como algo, antes eu tinha uma vontade normal de jogar ali passatempo, curiosidade. Hoje eu sinto a necessidade. Antes a pessoa pode ter tido aquela vontade e hoje passa a ser uma obrigação, né? Então, muito mais tempo, né, nos celulares, muito mais, a frequência começa a aumentar, o isolamento começa a aumentar, a irritabilidade começa a aumentar. Então, quando a gente começa a perceber comportamentos que antes eram comportamentos ditos, percebidos como naturais, você tinha uma comunicação com as pessoas, com os seus pares de forma mais frequente, mais adequada, você passa a se isolar, você passa a falar menos, porque envolve muitas outras questões aí, como culpa, como a vergonha, né, de estar jogando, o medo de ser descoberto, né, por estar agindo, porque isso é uma dependência comportamental. Eu acho que isso é tão importante reforçar isso que você está falando, né, de entender que é uma dependência. E que a pessoa precisa de ajuda, né? Isso. E eu creio que, querendo ou não, como a professora Janaína falou, se a gente começar a perceber as nossas ações, eu tô ali, tô no jogo. Aquele jogo, para mim, é uma brincadeira até então. Isso me faz bem, ok, até aí tudo bem. Mas quando ele começa a fazer mal ou incomoda a outras pessoas nos meus relacionamentos, já é um grande sinal. Porque muitas vezes aquela pessoa que ela está em dependência, ela não percebe, mas os outros perceberam primeiro. Então, esse já é um sinal. Brincadeira, a gente tira logo por isso. Brincadeira não faz mal ao outro, não é? Então, se está fazendo mal ao outro, isso já é um primeiro sinal. Depois, o que é que vai começar a perceber? Você não consegue parar. Parar para você é um incômodo, é uma angústia, te traz sofrimento. Então, isso já é uma outra percepção que você precisa ter dos teus comportamentos, dos teus sentimentos. Então, ficar racionalmente dentro do processo, dentro da tua própria vida, te faz acender alertas. Então, esse é um dos alertas que são primordiais. Parar te causa sofrimento. Então, alguma coisa aí já está errada. Então, já está o sinal. Já está o sinal. A produtividade, né, começa a se atrasar nos seus compromissos profissionais, acadêmicos. A produtividade começa a baixar. Né? E existe algo que a Irene falou que é muito importante, que é um mecanismo de defesa, que é a negação. Então, para perceber, é muito difícil você perceber, porque você antes passa pelo processo. Não, isso não está acontecendo comigo. Não, eu tenho controle da situação. Né? E até você, de fato, perceber, já está bem devastado aí a situação. E, geralmente, com muitos endividamentos. Né? E era justamente isso. Esse aspecto, né? Porque quando se fala em endividamento é porque existem apostas, né, que envolvem dinheiro, né, enfim. Mas também tem aquela compulsividade de algumas pessoas de jogarem, né, e mesmo que não tenham uma aposta, né, vamos dizer assim, financeira, né, mas são jogos que envolvem, né, e que também levam ao mesmo problema. Isso também é verdadeiro? Isso também é verdadeiro. Existem os comportamentos impulsivos, compulsivos, né? Transtornos de humor também, que não necessariamente você começa jogando com a intenção de apostar, né? Não que isso não venha a ocorrer, sim, pode ser que venha a ocorrer, mas existe também a própria personalidade também competitiva, muitas vezes, né? Que tem um determinado prazer, sente um determinado prazer, uma determinada motivação para estar jogando, para estar competindo. Essa questão do ganho, né? De manter-se no controle. Isso também é característica da compulsão. A questão do poder, né? Tá ali conseguindo, poder. Né? Tô avançando de fase, né? Então, poder. Acho que essa é a palavra poder também, ilusório. Né? Ilusório, né? perfeito. Vale a pena dizer que esse controle, esse poder
eles são ilusórios, né? E depois vai vendo realmente os prejuízos, né, desse comportamento exacerbado. E, de certa forma, substitui outros desafios da vida, né? Outras questões que ele, enquanto poderia ser desafios como trabalho, estudo, enfim, outras coisas, ele se concentra justamente apenas no jogo, né? No jogo. Eu digo isso, e isso é viciante, né? Viciante no sentido, eu estou falando até nem da compulsividade, estou falando assim, o vício de você ganhar, você gosta, quer mais, né? Tem aquele joguinho, que eu nem sei o nome dele, que é aquele das coisinhas, as pedrinhas coloridas para poder... Sim. Eu cheguei a um tempo que eu estava nas férias jogando, né? Só que ele é o seguinte, se você morre, perde algumas fases, você passa tantas horas sem jogar, né? Ou se não, você compra, aí você teria que pagar para você ter ele ativo frequentemente. Então, aí quando o chefe, eu que não vou pagar isso. As quantas horas que liberar, eu volto e jogo. Então, assim, isso já é uma percepção. Mas mesmo assim, você começa a perceber o quanto isso vicia, porque eu ficava ali me testando, porque eu estava conseguindo passar das fases. Então, cada fase, ela vai ter uma dificuldade maior. Não é verdade? Então, quanto mais você avança, você está se achando o máximo. É aquela questão que eu falei do que massa, eu consigo, né? É o sistema de recompensa cerebral. Então, de certo modo, ali o algoritmo, que a gente precisa perceber que todo jogo online, ele tem um algoritmo. Então, ele vai te dando fases, a gente utiliza isso até na área da educação. Então, ele vai te dando fases, de certo modo, que você vai conseguir passar. Contudo, alguns jogos online, ele vai te dando fases que vai te deixando mais difícil, porque ele já entendeu que você compra. Então, ele já entendeu que você paga por isso. Então, quanto mais difícil, mais dinheiro você vai estar dando para esse jogo. E aí, a recompensa, de fato, cerebral é de que eu vou testar, eu vou ganhar, eu vou pagar e vou ter esse aspecto. E aí, mais dopamina dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo, mais geração de prazer. E aí, a gente cai em um outro processo dessa construção de personalidade e amadurecimento humano. Até onde é o prazer? Até onde vale, de fato, o prazer? E o que devemos fazer para ter este prazer? Então, muitas vezes a gente vê aí os nossos vícios ou as nossas compulsões, eles não são só através de jogos, não são só através de bebidas alcoólicas, drogas, né? Enfim, a gente tá aí com compulsões muitas vezes alimentares, compulsões de vícios sexuais também. Importante, Irene, né? Colocar isso, porque muitas vezes coloca só para as drogas, para o álcool, que é algo que não tem como ilícito, né? E aí os demais também conta como uma questão de compulsão. E a bebida até, que é exatamente. lícita, né? Alimentos, compras, né? Isso, alimentos, compras, ou, por exemplo, hoje a gente vê crianças e adolescentes, e adultos também, mas a gente vê os adolescentes e as crianças muito viciados em tela. E não necessariamente jogos, mas vídeos, porque, de fato, são feitos para deixar mais preso naquele ambiente. Então, é, de fato, a geração da recompensa cada vez mais rápido, cada vez mais chamativo, vai te deixando cada vez mais preso. Isso é um fato. Aí a gente, de certa forma, fala em jogo e fala também de esportes, né? Isso. Que o esporte, por sua natureza, né? Quando a gente fala o esporte enquanto um processo de educação, de saber perder, de saber ganhar, né? E de se empenhar para um objetivo, né? Que seja realmente saudável, né? E o esporte também, ele de uma forma salutar, ele foi utilizado, né, para virar jogos de aposta, né? É uma grande arapuca, vamos dizer assim, verdade, né? Verdade, e séria, né? Isso, uma armadilha muito grande, até porque quando você traz a palavra saudável, salutar, né? Até que ponto? Porque hoje, eu acho que também a nossa sociedade muito também estimula muito alguns aspectos, né? A alta performance, né? A qualquer custo, a alta performance. E aquela sensação que você precisa ser bom ou o melhor em tudo. Né? Imagina, um ser humano, né, que não foi programado para isso, né, tá, inclusive, se comparando com máquinas, né? Porque como é que eu posso ser bom em tudo, né? Humanamente eu não vou conseguir. Então, inclusive, aí deixa de ser saudável, começam as comparações, aí eu vou fazer também fazer já uma pontezinho com os jogos que a gente estava falando, dessa questão, as comparações, esses jogos do tigrinho, né? Sim. Quantos influenciadores, né? Pessoas que apresentam uma vida bem-sucedida, ou
que está em ascensão, nessa Isso, vida bem-sucedida. Exatamente, perfeito. Né? E oferecendo, mostrando aqueles jogos, e pessoas com a vulnerabilidade emocional, uma pessoa com a vulnerabilidade psíquica, também, a questão social, né? Essas comparações. Então, veja, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que se espelha em outra pessoa, que deseja ser algo que aquela pessoa se tornou também. Então, isso é muito preocupante, né? Preocupante. Porque vai da vulnerabilidade emocional, e aí você acha sabe? que o jogo é o quê? Algo rápido e fácil. Exato. Né? Então, eu vou alcançar o que eu estou almejando para ser igual, conquistar o que aquele influenciador que eu tanto idolatro, que eu acho o máximo, que eu sigo, que eu admiro, que eu gostaria de ter o que ele tem, Isso. né? E aí vem a questão. O jogo não é o problema em si, mas o lugar psíquico que a gente coloca ele. Essa é a questão, né? O lugar psíquico que a gente coloca ele. Então, se você está vulnerável, né? Dependendo do contexto que você vive, um evento estressor que você está passando, autoestima baixa, insegurança, financeiramente, até como uma esperança de você conseguir algo, você vencer na vida. Então, isso é que é preocupante, né? Por isso que a gente diz, é a função psíquica onde a gente coloca esse jogo na nossa vida. Que lugar é esse que a gente está colocando? É colocar o jogo como sendo uma solução, de fato, né? O jogo é a solução do meu problema. Então, eu vou me camuflando, eu vou camuflando as minhas dores. Um mundo para mim ali, né? Eu meio que me excluísse do restante das coisas, dos problemas, e eu foco ali porque aquilo está dando prazer, e eu não quero me ter contato com meus problemas. Aí eu vou me esconder. Anestesiar, né? Anestesiar a dor. Agora, escutando vocês, aí eu comecei a pensar aqui agora, na fala, até na construção do que a Irene colocou, e que a professora Janaína também, que vocês falaram que muitas vezes quem está jogando, ele não tem essa percepção de quando ele está saindo de algo, eita! Deus pensa! Para algo compulsivo. Então, assim, eu acho que aí entra o papel de, tipo, família, amigos, de meio que já começar extrapolando como seria limites, que funciona. né? Porque muitas vezes a gente não está se vendo, não se enxerga nesse lugar, né? Mas os outros estão percebendo. Então, como seria o papel aí da família ou das pessoas que estão ao redor dessa pessoa? Falar de vínculo. Porque, de certo modo, se a gente não falar de vínculo, a gente não vai ter vinculação nem para conversar com o outro. O outro também não vai ter abertura. Mas a gente precisa... Eu creio que nunca vai ser uma solução única e simples, porque a gente tem aí pessoas que são o esteio dessa casa, que é de fato o provedor, que é aquele que gerou a confiança, que as pessoas dependem dele, e quando as pessoas vão perceber de fato, ela já é tarde, e tem aquele outro que não está nesse papel, que está de fato num papel mais, vamos dizer assim, de submissão, né, naquela relação familiar. Quando isso acontece, é difícil até para aquele outro que está com vergonha, está com culpa, mas talvez seja mais fácil você dar a mão. Mas e quando o outro, ele é de fato o provedor? Quando ele está naquele patamar de confiança, ele vai estar o tempo inteiro se fechando. Então, o papel da família, por mais que a gente diga que é de aconselhar, que é de conversar, que é de falar, que é de mostrar, precisa também ir para um outro aspecto, procurar ajuda. Né? Procurar ajuda fora, mostrar sim àquela outra pessoa que outros podem dar a mão. Porque se ele é o provedor, como é que eu, como provedor, vou aceitar a ajuda daquele que eu auxilio diariamente? Então, colocar alguém nesse lugar também de ajuda, de auxiliador, é importante. E o próprio ambiente de trabalho também é um lugar que pode estar, né, deveria, né, já que o problema está tomando dimensões cada vez maiores, né? Ter esse cuidado também, né? E aí essa também não só a relação, né? Quer dizer, de trabalho, mas de amizade, de humanidade, né? Passa por isso tudo também, né? Quando vocês trazem essa questão, e a Irene relata muito bem, eu penso nesses familiares, né, quando a gente está falando de adictos, de dependências de uma forma geral, na codependência, né, porque esses familiares também se tornam dependentes, né. Então, é muito difícil, essa abertura de diálogo muitas vezes é impossibilitada porque você está no mecanismo de negação, você nega, você se irrita quando o outro fala, e às vezes você não consegue nem... esse canal de comunicação é muito bloqueado. E bloqueia cada vez mais, né? Vai bloqueando cada vez mais, né? Por isso que eu acho bem interessante quando a Irene traz a questão do vamos buscar ajuda
profissional, se a gente não está, se nós não conseguimos aqui, dentro do lar, da família, do trabalho, vamos buscar ajuda. Agora eu vou falar até para os familiares que nos assistem, né? Que sem julgamentos, né? Sem julgamentos, porque eles já têm culpa, já tem remorso, já está lidando com muitas perdas, e essas perdas a gente fala financeira, a gente fala dos vínculos afetivos, vergonha, né? A vergonha. Então, quanto menos a gente julga, mais a gente promove possibilidade dele se abrir para receber essa ajuda. Seja dos familiares, seja de profissionais, da rede de apoio, né? A rede de apoio pode ser também no trabalho, a rede de apoio pode ser até as próprias pessoas que estão tentando sair dessa dependência. A gente vê que tem grupos para pessoas viciadas em álcool, pessoas viciadas em drogas, também tem os grupos para as pessoas viciadas em jogos, né? E é um transtorno mesmo, virou, né? E a ciência já discute, já aponta, né, essa questão de que essa rede de apoio tem trazido assim um retorno muito significativo para a recuperação, a reestruturação das pessoas com dependência. É um problema mundial, né? Não é só o Brasil. Não, a Águida se não é só o referiu. Brasil, não. Ele está no ranking, mas a é Águida mundial. se referiu ao Brasil, né? E é uma dimensão mundial. E a gente pensa da questão da vulnerabilidade, aí vulnerabilidade social, né? Do que o país tem. Mas países como desenvolvidos também têm esse problema, né, de que os jogos, né, quer dizer, é um desafio da própria humanidade, podemos dizer, né? A humanidade como um todo. Mas eu acho que o contexto nosso social, né, de desigualdade, Sim. Eu acho que isso De vulnerabilidade, né, as leva muito pra esse vulnerabilidades. Até caminho, porque a gente estava tentando pesquisar, ter algum dado específico, mas são projeções, né? Porque ao certo não tem ainda dados que possam realmente afirmar o tamanho desse problema, né? Isso. Eu tinha feito essa pergunta lá nos bastidores, né? Mas Foi acho antes de eu chegar, não? Mas acho que é fundamental trazer ela aqui, que é a questão, existe um perfil, existe uma característica que leve a pessoa, por exemplo, tem eu e o João, que a gente convive no meio de trabalho, aí o João joga, eu também jogo. O João, para ele, ele jogou, parou ali e tal. E eu não consigo parar, por exemplo. Existe algo, o que é que consegue, que característica, que perfil, outra coisa também, mais mulher, mais homem, existe isso, mais jovens, mais, Fatores genéticos, né? Então, eu queria entender como é que funciona. As pesquisas apontam que jovens, cada vez mais cedo, entrando se vendo, né, se percebendo nessa compulsão, homens, porque homens eles têm mais propensão, a probabilidade é maior de jogos de enfrentamento de riscos estratégicos, né? As mulheres, as pesquisas apontam que quando elas iniciam, geralmente para fugir de alguma dor emocional, e geralmente jogos como loteria, jogos de sorte, que eles chamam, né? Não sei exatamente. Oficiais, né? Exatamente. E a gente precisa pensar em momentos de vida, porque como, né, você trouxe essa ilustração, Águida, de vocês, digamos, irmãos, na mesma casa, com a mesma criação, mesmo ambiente e comportamentos diferentes, né? A gente precisa pensar na personalidade, né? Tem pessoas que podem ter uma personalidade competitiva, uma personalidade mais impulsiva, uma personalidade que pensa, né, em estar, em se manter sempre no controle. Tem próprios transtornos de humor, né? E situações sazonais, situações onde alguém pode estar passando casual, pontual também. Você pode estar enfrentando um momento de estresse e seu irmão não. Então, os dois tiveram contato com o mesmo jogo, com a mesma frequência, e de repente você passou a desenvolver essa compulsão e seu irmão não, mas de repente, lembra que a gente falou aqui inicialmente das questões que a gente pode estar enfrentando para anestesiar essa dor, para fugir dessa dor, né? Então, assim, multifatorial, né? Seu irmão, por exemplo, como a gente ilustrou aqui, pode estar com algum problema financeiro e viu como possibilidade, né? O jogo, a primeira vez que jogou, ganhou, pagou aquilo que estava devendo, vou jogar mais porque eu ainda tenho outras dívidas, e aí perde, e aí começa a bola de neve. Então, assim, a gente precisa
deixar claro aqui que a gente falou em anestesia, fugir da dor, mas essa nunca vai ser a melhor solução. Porque a gente, se não enfrentar o problema de frente, né, ele pode vir de forma muito maior, muito mais intensa. Consequências muito maiores. E consequências, às vezes, irreversíveis, né? Então, assim, a gente não pode maquiar um problema. Eu estou com um problema, eu não posso maquiar, porque a maquiagem sai, né? Popularmente falando, a maquiagem vai sair. E ele só vai crescendo, né? E só vai crescer aquele problema, né? Então, a gente precisa enfrentar isso. Primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas que estão enfrentando esses problemas, tentar reconhecer, que é muito difícil, como a gente já falou, passo, né? Aceitação. Mas tentar reconhecer e começar a identificar quais os prejuízos que está me trazendo, né? E depois ir para o resgate, né? Com projeto de vida, com ajuda com a sua rede de apoio, com profissionais. E o problema é tão... Também a gente estava falando sobre essa questão. Ele é tão grande que é uma porta de entrada até para a própria criminalidade, né? Sim. Quando as pessoas saem, né, estão nesse ambiente que não vê saída e vão buscar o crime, né, de outras formas para tentar resolver, né, esse problema que parte de uma questão emocional, na verdade, né? Se a gente for olhar as consequências, né? A gente falou agora sobre características, então, de fato, não se tem uma característica completa, né? A gente precisa entender que quando a gente fala de saúde mental e de mente, a gente tem sempre uma nuance aí nessas percepções. Mas quando a gente vai falar de consequência, a gente tem consequências, de fato, muito não abstratas, muito concretas, que são, muitas pessoas conseguem vender casas por isso. Então deixa suas famílias sem um lar, fale a empresa. Tem, de fato, roubos. Então, estou aqui dentro da minha empresa, eu consigo uma facilidade no financeiro e eu faço desvios de verbas, sim, então crimes. Tem crimes de roubo que a gente vê, porque a gente precisa entender que, neurologicamente falando, o vício em jogo, que era o que a gente vinha conversando lá nos bastidores, né? Que é o vício de jogo, o vício da bebida, o vício de drogas ilícitas, todos esses vícios neurologicamente atacam a mesma área cerebral. Então, eles têm aí um envio dessa dopamina, inicialmente um grande prazer, depois ele vem uma grande culpabilidade, uma grande frustração, uma grande necessidade de buscar solução para aquilo que já deu errado, por consequência bola de neve, que a gente vem falando, mas atinge a mesma área cerebral. Então, é o mesmo tipo de vício. A gente precisa tomar esse cuidado por isso. Então, as consequências são as mesmas. Eu vou buscando, não tenho mais aqui artifícios para fazer do meu lugar, do meu lado, já entrei nas minhas dívidas financeiras, eu vou buscando outras formas de manter esse vício. E a gente vê vários, assim, relatos, né? Que a gente vai vendo, a gente pode encontrar próximo ou não da gente, ou de notícias mesmo, né? E fala até que a questão existe meio que 3 fases, tipo o ganho, a ganância e a perda, né? Mais ou menos essa sequenciazinha na questão dos jogos. E aí você vê também, porque assim, a minha preocupação, eu fico pensando que é uma situação, como vocês já colocaram muito aqui, é uma situação tão difícil para quem tá. Primeiro, ele não aceitar, ou quando ele aceitar, ele já tá dentro de um buraco tão grandioso que ele não sabe como sair, né? E às vezes as pessoas que estão ao redor talvez nem saibam como ajudar também, que é uma outra situação, porque ele se fecha tanto, como vocês falaram. Às vezes até critica, né? Então, pronto. Aí era isso aqui, exatamente isso, João. A gente vive numa sociedade tão julgadora, né? E cada um sabe o nicho que você se encontra, que aí onde eu fico pensando, eu fico falando que a gente precisa falar disso, que é uma dependência, que é um transtorno, que precisa de ajuda, que tem tratamento para isso, né? Não tem, se vocês trouxessem isso à tona, no sentido da gente enquanto sociedade, eu enquanto mãe, irmã, filha, amiga, colega de trabalho, cidadã, saber lidar até com uma situação dessa, como ajudar, porque assim, as consequências, como vocês falaram, tem consequência que pode ser irreversível, né? E aí, depois de que é irreversível, eu tô chegando ao ponto da pessoa não estar mais nem aqui com a gente, porque ele praticou um ato que não vai estar mais com a gente. E aí, a partir daí é que a gente vai olhar com carinho e cuidado, entendeu? Eu queria trazer essa reflexão para a sociedade como um todo. É uma doença, né? Reconhecida, né? Como a gente falou anteriormente,
é como o jogo patológico, é uma doença e como qualquer outra doença, precisa e merece ser tratada como qualquer outra doença. Se você está com um problema no coração, um problema cardíaco, você vai cuidar, você vai buscar ajuda e você não vai... Ninguém lhe julga por causa disso, né? A mesma coisa quando a gente está com algum tipo de dependência, como a ludopatia, onde você... A ludopatia, na qual você, sabendo que é uma doença, você vai buscar os meios cabíveis. E esses meios cabíveis são médico psiquiatra, certo, psicoterapeuta, rede de apoio, essa rede grupal também, como a gente já falou aqui anteriormente, porque muitas vezes vai precisar sim de medicamento, né? Lembra o que a dopamina faz, sim, as sensações que ela traz de prazer, de bem-estar, de euforia, né? Então, esse medicamento, ele vai atuar justamente aí para que ele possa responder, o cérebro possa entender e responder, e ele possa se acalmar dentro de determinada situação, para que não chegue naquele nível, né, de tentar, de querer novamente. E a gente sabe que, só fazendo um parênteses assim, o ciclo, porque você... É um ciclo, é interessantíssimo, porque você está querendo ali desejar aquele prazer que você sentiu inicialmente, aí você atinge naquele nível, aí depois você está sofrendo, porque assim como a dependência química, existe abstinência. Né? Então, todo aquele sofrimento é o mesmo processo. O cérebro atua da mesma forma. A Irene pode falar sobre isso mais depois, como neuro, mas atua da mesma forma. Então, a gente precisa, muitas vezes, encaminhar para um médico psiquiatra para que esse trabalho seja efetivado com medicamentos e também fazer um trabalho de psicoterapia a médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, porque aí vai entrar em todas essas questões existenciais, né? Reestruturar, trabalhar o autocuidado, ressignificar. Projeto de vida, não se trabalha questões de saúde mental sem pensar em projeto de vida. Imagina que essa pessoa já não tenha mais nenhum projeto de vida diante de tudo que perdeu, né? Então, a gente precisa resgatar esse sujeito, a gente precisa resgatar esse indivíduo para que ele possa recomeçar com dignidade, que é algo que também muitos relatam sentir. Perdi minha dignidade, eu perdi a confiança das pessoas que me amavam, eu perdi o respeito, a admiração, né? Então, essa pessoa está num sofrimento absoluto em todos os níveis. Então, o julgamento, a sociedade julgadora, né? Aquilo que eu também falei para os familiares, o julgamento é a pior saída. Não é porque, como em todos os outros transtornos, você às vezes está numa depressão e a pessoa se levante da cama, que isso é preguiça, né? Olha só, isso é falta, as pessoas religiosas dizem, é falta de Deus, né? Imagina, as pessoas já carregam aquela culpa e ainda dizem, não, isso é por vontade própria. Não, isso é preguiça minha. Ou não, isso é falta de vontade minha, né? Não vai adiantar, só vai gerar mais culpa, só vai gerar mais medo e essa pessoa vai tender cada vez mais a silenciar. E quanto mais ela silencia, menos a gente escuta dela. Como é que a gente pode ajudar? Qual o processo que mais dói? Até que ponto ela já foi para que a gente possa ajudar em termos objetivos mesmo. Eu não estou falando mais nem subjetivos, objetivos, financeiros, né? Para não esconder mais, para não mentir mais. Então, o julgamento é a pior saída, né? Então, se a gente for parar para pensar, estava aqui ouvindo, eu não colocaria nem a palavra julgadora. Eu acho que eu colocaria a palavra crítica. Certo. Porque, de fato, o julgador, nós temos a capacidade de julgar certo ou errado. Então, talvez na nossa sociedade essa palavra julgar ficou muito pesada, porque ela veio enraizada com a crítica. Então, julgar, saber aquilo que é certo e o que é errado, todo mundo precisa. E até mesmo julgar e dizer assim, eu acho que aqui não sou eu mais que preciso ajudar. Essa rede de apoio já deu o que tinha que dar, eu preciso agora procurar um outro lugar. Mas a crítica, de fato, né? Quando você chega e diz assim, você está doente porque você quer, você fez isso porque você quis, não é possível que você não percebeu que você já estava indo para o lugar errado. Então, essa crítica, essa carga que a gente coloca em cima das pessoas que estão nesse processo adoecedor é muito grande. Então, julgar que
Ele precisa de ajuda, ok, mas como a gente vai fazer isso é com acolhimento, com vínculo, com apoio, com paciência, com apoio de fato diretivo, não abstrato, mas concreto. Será que ele precisa agora que a gente tire ele desse lugar, vamos levar ele para outro, vamos apoiar, vamos mostrar a ele que ele tem sentido de vida, né? Não dá para eu agora me abster um pouco da minha abordagem aqui. Sim. Mas esse sentido de vida mesmo que essas pessoas perdem ao longo do caminho. Mas quando também a gente fala sobre essa questão religiosa, que a professora pegou aqui no ponto, a gente precisa entender que muitas dessas pessoas, elas vêm com cargas, sim, religiosas, com cargas espirituais de que eu não posso mais ser ajudado. Eu já tenho tanta culpa que a minha vergonha já é tanto, eu já errei tanto. É o auto-julgamento. É o auto-julgamento, né? A gente esquece do outro aspecto misericordioso, né? Que é da religião. Ele também é misericórdia, Deus também é misericórdia. Então, a gente vai lá para o auto-julgamento. E esse auto-julgamento para essas pessoas, elas são o quê? Eu prefiro me abster de mim mesmo, eu prefiro sair da vida dos outros, porque aí eu acabo com o problema. Como se todo o problema financeiro que ele trouxe não fosse ficar. Então, ele para de olhar o macro e para de procurar soluções. Eu sou o problema. Então, esse é um processo depressivo também. E por isso que a gente precisa entender que é uma doença, é patológico, porque ele vem depois enraizado com um processo depressivo. Então, é preciso ajuda, sim. Quando a gente vai olhar também cerebralmente, o que é que acontece? Por isso que a professora disse, a gente precisa procurar um psiquiatra. A gente muitas vezes precisa ir para um processo medicamentoso, sim, porque o cérebro ele foi inundado com a dopamina. Então, existem diversos neurotransmissores ali clamando por alguma colocação, por algum encaminhamento. Eu preciso ficar ligado a alguma outra coisa. Então, ele vai emanando a dopamina para se ligar a esses neurotransmissores. É isso que acontece. Mais ágil no momento, o medicamento, né? É a forma que vai lá, eu calo esses neurotransmissores, eu coloco eles nos lugares e, consequentemente, eu vou reduzindo. Aí, a gente, depois de um longo processo, a gente passa para um momento de desmame. Tá? Então, é isso que acontece. A gente vai acalmando o cérebro, mandando para o cérebro que os neurotransmissores precisam estar naquela quantidade exata de que, aí essas pessoas que realmente procuram um processo de tratamento, eu vou lá para uma caminhada, eu vou para um exercício físico, eu vou para uma praia, eu consigo fazer agora um momento mais de tranquilidade, mais de relaxamento, consigo assistir um filme, e aí ele vai emanando naturalmente aqueles hormônios necessários para o próprio corpo. É quando ele vai se abstendo, enfrentando o processo de abstinência. A gente tá chegando ao final do episódio, sabe? Mas eu não podia deixar de registrar a Janaína babando pela Irene. Desde o início eu disse isso, ela né? Fica assim, ó, tipo, é o maior prazer. É quando o professor, né, encontra o seu aluno, a sua aluna, nesse nível de compreensão, de maturidade profissional. Então, assim, adorei a sua percepção, porque ela falando e eu aqui, assim, exatamente assim, muito feliz de estar compartilhando esse momento com você. Ai, muito. Mas eu acho que esse é um dos momentos mais lindos de falar isso. Eu sou apaixonada nesse momento. Olha, eu posso dizer assim, eu posso dizer assim, de forma muito tranquila que eu disse à professora quando subi que eu tive uma formação maravilhosa, não é fazendo propaganda, mas eu tive realmente uma formação maravilhosa. E a gente conta muitas vezes ao longo da formação aqueles professores, né, que marcam a nossa vida. E essa professora daqui era aquela professora que ela dava aula o sábado inteiro. Ela dava aula do começo ao fim, ela não enrolava, ela não chegava ali para dar qualquer coisa, ela dava conteúdo. Então, assim, o que hoje eu me encaminho na profissão tem muito com ela, com certeza. Que lindo, minha gente, eu acho isso fantástico, né? E assim, querendo já, teria mais alguma pergunta, João? Porque eu já iria para os finais já mesmo. Não seria nenhuma pergunta, mas assim, até por esse momento, né, da gente vislumbrar a importância, né, da psicologia, né, do papel de vocês, né, de profissionais, né, que estão ali salvando vidas, né, e quando a gente fala vidas que às vezes elas existem, mas estão sofridas, né, e a existência é tão importante, né? A existência é um dom de Deus, né? Quem acredita em Deus, né? E
enfim, parabéns pela missão de vocês, pela profissão de vocês. Eu queria dizer assim, que é um tema que a gente precisa falar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Precisa falar mesmo, né? Tem saída, né? Tem saída. Tem saída. Já é comprovado que é uma doença, que tem Reconhecer tratamento. como uma patologia, Isso, né? Como uma isso. doença. E assim, e parabenizar vocês, porque foi uma aula, de verdade. É um tema que eu fiz, meu Deus, é um tema tão pesado da gente levar, mas vocês trouxeram com necessário, de uma né? necessário, né? Eu sei que ele é difícil para quem está inserido, estou falando isso no todo, né? A pessoa que está... Qualquer dependência. A pessoa que está envolvida, quem está ao seu redor, né? Então, todos sofrem, né? Juntos. Mas vocês trouxeram coisas importantes, principalmente essa questão de que é uma doença, tem tratamento, né? Que a rede de apoio ela é fundamental, né? Que os profissionais também são fundamentais para esse processo, para que a gente consiga resgatar essas pessoas, né? Que por algum motivo ali ela terminou encontrando no jogo, né, o seu momento de prazer, né? uma saída, uma fuga. Saída. Uma fuga de problemas que estão e que ela não conseguiu, né? Que a gente seja mais humano, acho que seja por aí o caminho, de olhar para o outro com esse cuidado, né? E eu acho assim, né? Se perguntou, se der tempo ainda perguntar, mas uma orientação, né? Para o papel, principalmente da família, enquanto pais, né? Do que não permitir que aconteça, porque tudo, né? Às vezes está aqui num celular, a criança com um joguinho aparentemente inofensivo e isso vai se tornando, né? E com a orientação, assim, de uma forma geral, que poderia ser dada por vocês para que não entre numa patologia? Uma pergunta meio complexa, né? Porque ela tem muitas variáveis, né? Mas as regras, eu acho que todos nós precisamos de regras, né? As crianças também precisam e elas necessitam e elas desejam, né? Elas querem. Pequem por excesso, mas não pequem por omissão. Eu gosto muito de trazer essa expressão em todos os sentidos, para todas as idades, mas para os pais. Os pais já são bem carregadinhos de culpas também, querem acertar, mas erra e se culpa, né? Mas eu digo, a gente vai pecar de qualquer forma, mas peque por excesso do que... Eu prefiro pecar por excesso do que pecar por omissão. Veja, coloque limites, coloque tempo, coloque regras, até para os jogos, quando pergunta a questão também. Da rede social, né? Mas eu falo assim, quando já existe a dependência mesmo, que perguntam o que é que a responsabilidade social, né? A gente diz, colocar tempo também, colocar disciplina, né? Talvez isso também tenha faltado no passado, né? E você leva no seu desenvolvimento e você leva, né, esse padrão de comportamento sem limites, né? Então acho que vamos para os familiares, para os pais, né? Essa atenção, uma atenção redobrada, sempre aberta ao diálogo, conversar, mesmo que a criança ali muitas vezes não entende, às vezes até para nossa comodidade a gente dá a tela, né? Deixa, eu já eu quero enfrentar esse desafio de choro, de birra e tal, né? Mas aí isso é um reforço que a gente não pode entender como um reforço saudável, porque ele só vai repetir aquele comportamento indesejado e isso pode trazer prejuízos no futuro. E aí seria mais um tema, tá? Era isso que eu tava não temos mais tempo. E de verdade, não, assim, é um tema importante. A gente pode trazer vocês aqui novamente e falar e tá aqui aberto mesmo para esses conteúdos que são relevantes e necessários, como eu falei no início. Então a gente sempre encerra. Primeiramente agradecer, assim, foi uma aula, de verdade, assim, muito importante. E a gente encerra com um brinde. Sem apostas. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.